Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin, SP500, Nasdaq, todos os mercados caem depois da reunião do Fed. O que aconteceu? O que esperar daqui em diante? É isso que eu quero te mostrar de forma extremamente objetiva. Fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro, antes, como de praxe, eu peço, se inscreva no canal e deixa aquele like, caso esse vídeo faça sentido para você. Pois bem, primeira reunião de Kevin Warsh. Zero definições por parte do seu discurso e até da coletiva de imprensa. Não houve nenhuma direção por parte do presidente. No entanto, o statement que o próprio Fed entregou à imprensa, aos investidores, deixou claro alguns pontos. Não tem corte em 2026. Quiçá, existe sim um cenário para um aumento da taxa de juros norte-americana. A inflação, esquece, expectativa que ela caia nos próximos anos. Isto coloca o mercado de risco com pessimismo. Se não tem corte de juros, não tem dinheiro barato, não tem mais liquidez para os mercados de risco. Pelo menos liquidez da forma que seria se a taxa de juros realmente caísse. Só que, vamos parar para pensar. O mercado precisa de liquidez? O mercado cripto precisa. O mercado tradicional, SP500 e Nasdaq, estão próximos das máximas. SpaceX sugando liquidez global com valuation absurdamente elevado. O mercado tradicional está em um ponto, enquanto o mercado cripto está em outro. O que a gente tem que prestar atenção? A gente tem que olhar justamente para o histórico e também para os desafios que até agora não foram vencidos. Eu quero mais uma vez deixar claro, a minha visão é bullish no macro, principalmente para o mercado cripto nos próximos anos. A minha visão é que sim, nós temos patamares muito mais elevados para serem alcançados. E a maior probabilidade é que eles sejam alcançados. No entanto, no curto prazo, tem alguns pontos que me preocupam, mesmo com o mercado tradicional nas máximas. É por conta disso que eu tenho, sim, uma preocupação. Preocupação que eu já venho apresentando aqui para você. Eu sou muito transparente com a informação que eu entrego aqui. É claro, eu não entrego indicações de compra nem de venda. Nos meus vídeos, eu faço questão de trazer alertas com base gráfica, base histórica, base em estudos de probabilidade. Faz a sua própria análise, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Mas o que eu quero te relembrar? A gente está diante, para o mercado tradicional, de uma resistência que é importante, muito importante na verdade. Gráfico semanal, nós estamos falando de uma linha de tendência de alta que está travando o avanço do preço desde 2022. É claro, a gente atingiu essa área, corrigiu, atingiu essa área, corrigiu, atingiu essa área, e a maior probabilidade é que a gente tenha correções. Não apenas por conta dessa resistência, mas também por conta do movimento. Veja, a gente não teve uma correção no mercado tradicional. Não é que a gente precisa ter, mas a gente começa a olhar para o movimento e entende que existe sim o risco. Eu sou um pouco contrário com o crash, o Armagedon, já era, vai tudo para o buraco. Mas, se você olhar para Nasdaq, e o mesmo estudo vale para o SP500, a gente está perto das máximas, teve, enfim, no dia de hoje, um movimento corretivo, só que, mesmo depois da correção da última semana, a gente sequer chegou em 38,2. Então é plausível, é natural, é inclusive saudável que o mercado tenha o quê? Uma base de preço. Para aí sim, quem sabe, a gente enfrentar novamente estas áreas. A gente estica esta linha de tendência de alta que está servindo como resistência.
E a gente tem potencial posterior, caso o mercado continue muito forte, para caminhar para esses pontos. Maravilha? Só que qual é o ponto em questão? No curto prazo, a gente pode acabar vendo, sim, este movimento corretivo. Para o mercado tradicional é ruim? Não. Não é ruim para o mercado tradicional, mas na verdade, é ruim para o mercado cripto. A gente já está fraquejando no Bitcoin. Eu vou tirar estas bandas de bull market e a AMA Ribbon, que é uma onda de médias móveis, que podem servir muito como um indicador gráfico e visual muito interessante. Eu vou tirar para que fique mais clean possível a informação. Desde que a gente rejeitou a média de 200 dias, e a gente deixou claro, olha, a gente precisa vencer os 83 mil dólares. Se a gente não vencer os 83 mil dólares, o mercado vai ficar em risco. Acima de 83 é rompimento confirmado, aumenta a probabilidade de formarmos um ombro cabeça a ombro inverso no semanal. A gente falou sobre isso. Volta nos últimos vídeos. Só que a gente não foi capaz de romper esta área. A média de 200 dias, que não é uma média milagrosa, fez resistência. E a resistência nos levou abaixo. A gente poderia ter sustentado nesse ponto, mas o mercado simplesmente rasgou a resistência, na verdade o suporte, que hoje é uma resistência, da cunha megafônica ascendente. Rompeu para baixo, renovou mínimas, e agora a gente vê um pullback. O que a gente tem falado? A gente tem que acompanhar de perto o Bitcoin e a gente tem, sim, mesmo que a gente tenha uma visão bullish, a gente precisa vencer certos desafios. Primeiro desafio, 38,2, 50%, 618. E depois, média de 200 dias. Média de 200 dias combinado com bandas de bull market no semanal, combinado à estrutura gráfica, é sim uma resistência muito forte. E posteriormente, 83. Então a gente tem todos esses desafios a serem vencidos para que o movimento macro se torne de alta. Enquanto isso não acontecer, eu falei 2 dias atrás, se não me engano, quando isso não acontecer, a gente vai sofrer com uma pressão de baixa. E tem o contexto. Qual é o contexto? Olha só. Nasdaq em uma resistência. Se Nasdaq corrigir, é improvável que o Bitcoin se sustente. Porque o Bitcoin tem uma correlação, mesmo que indireta, com os mercados tradicionais. E tem o histórico. O histórico nos mostra que, em 80% das vezes, depois da reunião do Fed, o Bitcoin cai. É uma certeza que isso vai acontecer? Não. Por isso que é 80-20. Em 20% das vezes, o Bitcoin subiu. Mas eu não posso ignorar o fato de que, em 80% das vezes, ele caiu. Então a gente pega o histórico, a gente faz um estudo e a gente tem as probabilidades. Com contexto. Qual é o contexto? Não tem corte de juros. Tem potencialmente aumento de juros. Então o mercado agora, mercado de risco, começa a precificar justamente isso. Se combinado a essa precificação, nós vermos a SpaceX iniciar uma correção, não estou falando que é o que vai acontecer, mas e se acontecer, o que acontece com o índice Nasdaq? Ele tenderá a cair. SpaceX vai puxar o índice, não tem jeito. E Nasdaq corrigindo, SP500 corrigindo, é improvável que o Bitcoin consiga se sustentar. É claro, a gente pode acelerar. A gente já viu muitas das vezes armadilhas no pós-FOMC. Ou seja, o mercado poderia sim buscar essa área. E é aí que a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque se ele não está conseguindo nem romper a área mais básica, que nem era considerado um desafio importante, que dirá este ponto? Se ele não romper, aqui, a gente pode sim ter uma armadilha. Para quem está achando que o mercado vai cair agressivamente agora, e uma armadilha, posteriormente, para quem
tiver uma visão de alta. Então, o ponto mais crítico é, caso a gente veja um movimento de alta, essa área entre 70 e 71. 618, na verdade 382 de Fibonacci é importante, que está em 68.200, é importante, mas eu vejo com maior atenção este ponto, 70 e 71, porque a gente tem muitas confluências. Então, muito cuidado, considerando as correlações e o histórico. E agora? E se cair? Vai cair até onde? Pois bem, o que a gente falou alguns dias atrás se mantém, que é o seguinte: a gente não fica tentando adivinhar os fundos. O que a gente olha para identificar o fim de uma movimentação específica, seja de alta ou de baixa, é o clímax no volume. E eu, olhando o volume, e eu falei sobre isso na última semana, não vi o clímax no volume, o que não impede que a gente forme um fundo, mas eu não vi, e eu deixei claro que não teve um clímax no volume com um volume maior do que o fundo anterior. A gente teve a perda sem continuidade, algo que é importante, é bullish, mas a gente não viu um clímax, e é aí que a gente tem que prestar atenção. Se o mercado começar a acelerar no seu movimento de baixa, seja do ponto atual ou depois de capturarmos liquidez em 70 e deixar mais pessoas presas, o que a gente vai ter que olhar para a formação de um fundo será justamente o clímax no volume. Então a gente vai precisar de um volume, deixa eu aumentar aqui, porque eu quero te mostrar exatamente o que a gente vai precisar. A gente vai precisar de um volume maior do que o volume anterior. Ou seja, um clímax real. O volume começa a acelerar e a gente acaba tendo um volume maior do que todos os outros anteriores. Isso pode nos levar a 57, 56, 55, 52, 49. Não tem como adivinhar o fundo. Mas, sim, nós temos um histórico de sucesso na identificação de um fundo ou de um topo quando a gente tem esse clímax. Então eu vou monitorar este cenário. E eu quero enfatizar mais uma vez. É uma certeza que isso aqui vai acontecer? Não, não é uma certeza. Eu, diante da incerteza do mercado, eu fiz compras nesta movimentação de baixa. Eu fiz compras nesta área aqui na última semana e eu farei compras caso a gente tenha movimentos. Se isso não acontecer e o Bitcoin realmente capturar a liquidez do mercado tradicional, não, o mercado tradicional vai começar uma consolidação. Isso também pode acontecer. Se ele começar uma consolidação, ou seja, se ele começar a lateralizar, o dinheiro pode fluir para o Bitcoin? Pode, mas a gente não pode contar com isso. Tem muita gente contando com isso. Quando a gente não conta com isso, e a gente entende que este é um cenário, pode ser o melhor cenário ou o pior cenário, mas é um cenário sim possível, a gente se prepara para ele. No meu caso, este é um ótimo cenário. Por quê? Porque eu tenho exposição. Eu tenho caixa, mas eu tenho exposição. A minha exposição ela é maior do que o meu caixa, embora o meu caixa esteja bem robusto. Então, se o mercado subir, para mim é o melhor cenário. Mas para quem está 100% dolarizado, é o pior cenário. Então você tem que estar pronto para o seu pior cenário. E no meu caso, embora sim, eu adoraria que isso acontecesse, porque me permitiria comprar de forma muito melhor e num preço mais baixo. Ainda assim, eu considero o pior cenário. E para mim, o pior cenário, neste caso, é uma queda. Só que não é bem o pior cenário. Por quê? Porque eu já estou me preparando para esse pior cenário. Então, se ele se confirma, eu tenho capital para fazer compras. Então, eu sou extremamente chato e crítico com a bola de cristal. Tem um monte de gente que supõe que tem a bola de cristal. Não, porque o mercado vai fazer isso. Não, porque o mercado vai fazer aquilo. Não, porque com certeza isso vai acontecer.
Raramente, eu nunca vi, nem mesmo o investidor mais brilhante e rico do planeta, que é o Warren Buffett, toma esse tipo de decisão. Veja, só um detalhe. Warren Buffett entende que o mercado pode ter um crash, certo? Ele está sentado em uma montanha de dinheiro, mas verifica se ele está 100% fora do mercado. Não está não. Por quê? Porque nem ele sabe quando isso vai acontecer. Não vai acontecer, mas enquanto não acontece, uma parcela do meu capital eu estou lucrando. Se vier esse crash, eu tenho caixa forte para fazer compras. Então, resumidamente, o que a gente está olhando? A gente está olhando para um cenário sem cortes, com possível aumento da taxa de juros, olhando para Nasdaq em um potencial topo e olhando para, no curto prazo, quedas com maior probabilidade, com base nesse histórico. Se o Bitcoin não vencer os desafios, o caminho é um só, queda. Eu vou avaliar se o mercado vai ter uma armadilha nos próximos dias para nos levar a esse ponto, que pode abrir espaço para um hedge, para uma operação estruturada. Se o Bitcoin sequer chegar a este ponto, eu vou olhar para quedas mais agressivas e aí eu vou às compras quando o clímax no volume acontecer. Objetivo. Veja, eu estou cobrindo todos os espaços e me preparando. Tem o plano A, o plano B e o plano C, sem tentar adivinhar o futuro. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Eu não sei, você não sabe, nem Warren Buffett faz a menor ideia. Sim, a experiência ajuda, sim, caixa ajuda muito, mas lembre-se, o investidor bem preparado vale muito mais do que aquele que acha que é a mãe de Ná. E um detalhe, como fazer caixa neste mercado? É simples, não é fácil. Você pode trabalhar com realizações de lucro quando altcoins, se você tem altcoins, ou quando o Bitcoin tem uma aceleração. E você também pode fazer operações estruturadas no Bitcoin, operações estruturadas nos metais. Nós fizemos mais uma operação estruturada hoje. E olha só, 56% de lucro, parcial já realizada, lucro no bolso, deixando o mercado trabalhar. Ou seja, aos poucos, essas operações vão engordando o caixa. E conforme a gente vai tendo sucesso, esse caixa engorda mais e a gente tem uma capacidade financeira maior que pode ser utilizada quando a gente, de fato, tiver um Armagedon ou até um upside agressivo. Um upside com uma base de preço é também uma ótima oportunidade. Então, lembre-se do caixa. Ele é muito, muito importante, até mesmo para você manter a sua saúde mental, a sua sanidade. Quem está sem caixa está sofrendo a cada movimento. Quem tem caixa consegue focar naquilo que importa, que é o trabalho. Você foca no seu trabalho, você investe com responsabilidade em momentos em que todos estão com ganância extrema ou medo extremo. Eu peço desculpas se eu me excedi no tempo deste vídeo, mas eu fiz questão de trazer alguns conceitos que eu acho que são extremamente importantes. Porque a gente tem que olhar para o médio a longo prazo. Não tem jogo imediato no mercado financeiro. E eu não estou nem falando do mercado cripto. Não tem para o mercado cripto e não tem para nenhum outro mercado financeiro. É longo prazo, é trabalho, é investimento em si próprio. Eu convido você a participar da nossa comunidade geral do Telegram. É onde eu trago insights, análises e atualizações. Clica no segundo link da descrição. Você será levado à nossa comunidade. Ela é gratuita. Eu aguardo a sua participação. Volto a qualquer momento, mas desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.